E o Espaço Aberto de hoje de uma maneira diferente, eu juntamente com o Tiago Santos, o investidor, num bate-papo descontraído com o ex-ministro da Agricultura, ex-deputado federal e, claro, nosso amigo particular. É uma alegria poder receber você aqui novamente no nosso espaço. Primeiro é uma alegria para mim conversar com duas feras. O Tiago é meu parceiro de luta, né? Ajudamos tanto, né, Tiago? Quantos municípios nós estamos contemplando, quanto projeto aí, lei do licenciamento, lei de defensiva agrícola, muita coisa que nós fizemos e o Tiago sempre foi um suporte muito forte no exercício do nosso mandato. E vocês que me conhecem há 30 e poucos anos, que me ajudou na minha primeira eleição, vereadora, Enei Lucas, depois deputado, ministro. Enfim, uma grande satisfação estar aqui com duas feras. E hoje o detalhe está diferente. Eu quase que saio de cena para o Tiago entrevistar a Vossa Excelência. Tiago, sinta-se à vontade. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse programa. A satisfação está aqui com o Zico. Estava falando agora há pouco com ele aqui sobre alguns assuntos também. Para quem não sabe, eu estou agora atuando também na área de educação financeira, na internet, gravando conteúdo para a internet. E o intuito de nós estarmos aqui hoje, Neri, não é falar só sobre o agronegócio, sobre política, e falar um pouquinho também sobre o mercado financeiro, né? O atual cenário do Brasil hoje em relação a isso. E um assunto que está muito em alta hoje, para quem acompanha a gente, né, sobre o mercado financeiro, quem gosta desse tipo de conteúdo, vai ter outros conteúdos no site também sobre isso, os ruídos que estão em torno do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, os principais analistas do Brasil, tinham uma estimativa de projeção de mais de 9 bilhões de reais de lucro no primeiro trimestre aí de 2025. E quando saiu o resultado dos relatórios do Banco do Brasil, houve-se um recuo aí no lucro de quase 30%, que foi 7,5 bilhões de lucro, e então isso foi muito negativo para o Banco do Brasil e as ações acabaram despencando. E quando foi sair os resultados e as pessoas foram começar a fazer análise em torno do que estava acontecendo com o Banco do Brasil, colocou-se o agronegócio em pauta, que, na verdade, a inadimplência do agronegócio fez com que o resultado financeiro do Banco do Brasil ele fosse tão, não é negativo, mas não teve aquele resultado positivo esperado. E nós sabemos aí que o agro passou por algumas situações em 2023 e 2024 que estão resultando agora e também... Queria que a gente falasse um pouquinho sobre o crédito, sobre o Banco do Brasil, sobre o agronegócio, sobre o Plano Safra, a sua opinião sobre esse assunto hoje no país. E a outra pergunta também, ex-ministro, que eu gostaria de fazer para você, é diante de uma Selic tão alta, as taxas de juro que estão exorbitantes. Tiago, Zico, vamos lá. Primeiro, 7 bilhões é um lucro bastante exorbitante, né, para o Banco do Brasil. Não é ruim. Agora, por que se deu essa inadimplência, principalmente no agro? Ora, você fazer investimento com taxa de juros de 18%, 19%, 20% é praticamente inviabilizar a cadeia. Eu fui sempre categórico nessa pauta, tanto que nós aprovamos a liberdade econômica, aprovamos a lei do FIAGRO, que é para captação no mercado internacional para baixar o custo privado. E o recurso do Tesouro, o recurso do Plano Safra, Tiago, tem que fazer o que nós fizemos em 2013, 2014, 2017, quando eu estava lá como secretário de Política Agrícola junto com o Blairo. Nós precisamos captar recurso para equalizar as taxas de juros. Ora, por que os parlamentares podem ter 70, 80 bilhões de reais de emenda e nós não podemos ter 15, 20 bilhões de reais para equalizar as taxas de juros? As taxas de juros estão muito altas. Com o preço achatado das commodities no mercado internacional, vi que nós vendíamos a soja, por exemplo, vou falar de soja, há 4 anos atrás, a 180, 190 sacas a saca. Agora nós estamos vendendo a 110, 120. Então tem um descasamento do custo de produção com a renda. É isso que aconteceu. É culpa do produtor? Não. É culpa da forma que está se encaminhando a economia do Brasil. E não vem desse governo. Isso vem dos últimos 6, 7 anos. Taxa Selic a 11, 12, 13, 14, 15% é muito alto. Se você tem uma inflação, vamos lá. Quem é investidor sabe do que eu estou falando. Quem tem numa inflação que fica abaixo de 5%, você tem uma taxa Selic acima de 10%, é você criar um descasamento e não ter recurso para investir. O grande limitador nosso da economia, do crescimento da nossa economia, são as taxas de juros. Por quê? Porque você não tem capacidade de investimento. Se você pegar, vamos falar do agro,
Se você pegar uma correção de solo para 7, 8 anos, que precisa ser feito cada 2, 3 anos, calcário, fertilizante, fosfatagem, perfil de solo e assim por diante, com taxa de juros de 18% a 20%, o primeiro ano, o segundo ano, no terceiro ano você dobra a tua dívida. E o preço da soja permanece nos últimos 3 anos nesses patamares, de 108 a 115 reais. Então, esse é o problema. Que o agronegócio vai continuar sendo a grande alavanca da economia do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Que a agroindustrialização está acontecendo, eu não tenho dúvida nenhuma. Posso falar com muita tranquilidade. Quem está investindo pode investir no agro. Nós temos um descasamento, sim, mas isso se dá pelo crescimento, pela alta do custo do dinheiro e o limitador na captação do recurso. Por quê? Porque as margens ficaram bastante espremidas, agora estão começando a se ajustar. Então, daqui para frente as coisas vão andar. E volto a falar, a questão do Banco do Brasil é um banco que tem vocação, né? É um banco que tem vocação para financiar a agricultura, portanto, foi o que mais investiu. Teve sim problemas, né? Teve problemas sim, e esses problemas precisam ser resolvidos agora no decorrer dos próximos anos. O Banco do Brasil não vai perder, ele vai ter que renegociar essa dívida, porque o produtor, ele pode não ter capital de giro, mas ele tem capital, ele tem recurso, ele tem receita, e ele tem, o patrimônio dele evoluiu muito, as terras estão muito alto o preço, então ele talvez não tenha liquidez, mas ele tem patrimônio para garantir a sua conta. Então basta passar 1, 2 anos, não tenha dúvida que as coisas vão voltar ao normal. E se Deus quiser, a política monetária vai mudar nos próximos anos e a taxa Selic vai recuar bastante. O senhor acha que o clima que não contribuiu muito para a safra 23, 24... Ajudou também. Onde nós fizemos parte no governo junto e pensamos políticas até juntos lá para poder superar esses desafios, o senhor acha que contribuiu bastante também para isso? Claro que contribui, não tenha dúvida. Se nós tivermos uma queda na produção em alguns estados, como é o caso de Mato Grosso e Rio Grande do Sul, que são entre os principais produtores do país, em alguns casos até 25%, 30%, claro que sim, teve quando você tem uma renda, quando você tem uma produção de 60 sacos, historicamente, e você cai 30%, 40%, 50% em algumas regiões, obviamente que você começa a ter dificuldade. E o produtor, por vocação, por ser do espírito dele, sempre avança muito. Ele investe para as coisas evoluir, cresce, então ele faz dívida, ele capta recurso, ele vai. Quando dá um problema, ele tem que se reajustar e é o que eles estão fazendo. Não tenho dúvida nenhuma que teve crise sim, tem crise no campo. Agora ele se dá principalmente pelas altas taxas de juros. E aí, Thiago, cá para nós. Vamos parar de brigar, né? Vamos, Congresso Nacional, as lideranças, a classe política nossa, os parlamentares nossos, que são de Mato Grosso, o que estão fazendo efetivamente para reduzir as taxas de juros? Como é que está se dando? A você, produtor, como é que está a sua liderança? Como é que eles estão sentando na mesa da esfera de governo, seja ele de direita, de esquerda ou de centro, para a gente discutir? Onde é que se discute política macroeconômica? Na esfera de governo, no poder público, no Banco Central. Quem manda no Banco Central? É o governo. E é assim que funciona. Então precisa ter diálogo, precisa ter conversa para que a gente possa superar essas dificuldades. Neri, também assim, vinha de um ciclo de alta Selic, né? Toda reunião do Copom a cada 45 dias aumentava 0,25, 0,5 pontos, e na última reunião do Copom houve-se uma estabilidade, então quebrou esse ciclo de alta, então para a penúltima deu 15% a Selic, e agora a última também 15%. Você vê com otimismo isso, que quebrou esse ciclo de alta de taxa de juros, qual que é a expectativa? Então você vê como otimismo aí para o setor. Tiago, quem acompanha as minhas entrevistas e as minhas análises econômicas sabe que eu sempre tive otimismo. Você foi otimista. Eu fui otimista, inclusive, nessa instabilidade que se criou por causa do tarifaço do Trump. Eu sempre falei isso. Olha, tem males que vêm para bem e as coisas vão se acomodando. Se os Estados Unidos não quiser comprar, outros países vão comprar. O que aconteceu? As nossas exportações cresceram esse mês, os dados estão aí, quase 8, 10% acima do que se exportou no mês retrasado. Quer dizer, o que aconteceu? O mercado, o mundo absorveu o que nós não vendemos no Brasil, foi redirecionado para outros países. Nós vamos continuar crescendo. E a economia do Brasil, os fundamentos econômicos são positivos. Olha, nós temos estabilidade na taxa cambial, nós temos estabilidade nas bolsas de valores dos nossos grandes ativos, Bolsa, Bovespa, e tudo eles o estão... O Bovespa quebrou recorde agora de alta. Exatamente, de alta. Não vai ser diferente do Banco do Brasil, vai voltar.
Quem investir no Banco do Brasil agora em baixa vai ganhar dinheiro ali na frente, não tenha dúvida disso. Os fundamentos econômicos do Brasil são positivos. Nós estamos alicerçados num país que produz, que a indústria é muito forte, que tem um povo trabalhador e que tem investidores. O que nós precisamos é parar com essa confusão ideológica, essa briga sem fundamento. Deixa as coisas andar, vamos trabalhar, vamos olhar para frente, vamos conversar com os governos de esquerda, de direita. Os grandes parceiros do mundo hoje do Brasil são os países totalitários de esquerda, os comunistas, como a China, como o Irã. 60% da nossa produção, do excedente de milho que nós exportamos, vai para o Irã. Nós compramos muita ureia do Irã, da Rússia. Estados Unidos são nossos parceiros? Claro que são. É uma grande democracia e tem que ser respeitada como tal. Mas são nossos concorrentes. Não vamos ficar embaixo da bandeira dos Estados Unidos. Vamos cuidar bem da soberania nacional, vamos com altivez discutir macroeconomia no mundo, porque nós temos condições de sentar com todos eles, com todos esses grandes países, com os Estados Unidos, mas podemos sentar também com o BRICS. É importante a gente... Talvez vão me falar que o Neri é esquerdista. Não, eu sou a favor do que é certo. O BRICS é importante. Muito dinheiro vem de lá para cá. Os países que consomem estão no BRICS. Nós precisamos dar atenção para esses países. Esses países são nossos parceiros comerciais. A questão do regime administrativo é problema deles. Não vamos se meter lá e não vamos deixar ninguém se meter aqui. Não tenho dúvida nenhuma que os fundamentos econômicos são muito positivos e nós vamos superar quem é investidor no Banco do Brasil pode hoje estar preocupado, amanhã vai estar rindo à toa porque vai retomar de novo o crescimento da força, né, do Banco do Brasil, que é um banco de fomento e principalmente um banco de fomento da produção agrícola. Neri, o Mato Grosso é um celeiro. Produção indiscutível. Dizem que quando que a crise está lá, demora demais para chegar aqui. Essa frase aí, que foi mantida no passado, pode gerar uma crise para 2026, 2027 aqui para o nosso estado, diante de uma economia que ela está bastante flexível? Ô Zico, eu sou muito otimista por natureza. Para quem conheceu Mato Grosso em 80, quando nós não tínhamos nem energia, nem água, nem luz, nada. Para quem conheceu e ajudou a levar energia para a Colniza, para o Guariba, liberar 48 milhões de reais na ANEEL em curto espaço de tempo pela capacidade de trabalho de levar energia para essas regiões que estão se autodesenvolvendo, eu não tenho nenhum medo de falar. Lógico que nós estamos enfrentando uma crise, as taxas de juros muito altas, preço achatado, agronegócio está com problema sim, pontual, mas é a grande solução, não tenho dúvida de que em curto espaço de tempo nós vamos superar essas dificuldades e nós vamos dar muita oportunidade de vida para as pessoas. Não tenha dúvida, Mato Grosso é muito forte e a produção é muito forte. O consumo mundial está voltando a crescer, Os estoques pós-pandemia começaram a se estabilizar, já baixaram. Portanto, China, Arábia Saudita, o Egito, a própria Rússia vão começar a comprar mais do Brasil, vão começar a comprar mais. E quem tem capacidade de oferecer somos nós. Grande concorrente nosso é os Estados Unidos, mas nós temos uma capacidade de produzir imensa. E está começando a se resolver os problemas de infraestrutura. Olha, nós temos a 163 hoje consolidado, nós temos a ferrovia vindo para cá, nós estamos duplicando a BR-163. O governo do estado de Mato Grosso fez nos últimos 7 anos, quase 7 mil quilômetros de asfalto. Fez pontes, como está fazendo sobre o rio Juruena, interligando toda uma região, dando condições de levar os insumos para lá, escoar a nossa produção, seja ela pela BR-163, ou seja ela até pelo porto de Rondônia, Itacoatiara. Quer dizer, você está criando uma gama de oportunidades de logística que vai fazer esse estado de Mato Grosso Centro-Oeste ser uma potência industrial, Nós produzimos muita matéria-prima, estamos consumindo muito já.
Usina de etanol tem mais de 70 bilhões de investimento no estado de Mato Grosso. Proteína animal através da avicultura, suinicultura sendo uma potência. Agora vai começar a vir para cá esmagadoras de mais de soja, vai vir para cá misturadoras de adubo, vai vir para cá montadoras de máquinas agrícolas, vai vir para cá montadoras de caminhão, vai vir indústria de pneu, mas a gente fazer um pouquinho melhor o dever de casa, qualificação profissional, mão de obra e o resto as coisas vão andar por si só. Mato Grosso vai continuar crescendo e muito, e o Brasil vai continuar crescendo. É a gente passar um pouco essa turbulência política que nós enfrentamos, eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas vão andar. Neri, obrigado pela participação. Tiago, obrigado pela participação junto aí nesse bate-papo aí com o nosso amigo Neri. Claro que eu que agradeço. Obrigado, Neri.